Abra a Bíblia em Mateus capítulo 5. Quem não estava aqui sábado passado, levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto. Então, assista pelo YouTube o culto da semana passada, onde falamos sobre a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito. E hoje queremos falar sobre a segunda. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1, 2, 3 e 4. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, sem microfone, sem som. Incrível, ele falava às multidões. Claro que o silêncio era maior, né? Bem-aventurados os humildes, outra versão diz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Digam todos, felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha para a pessoa que está do lado e diga, como alguém que pode chorar pode ser feliz? Parece uma contradição isso, né? Bem-aventurado aqueles que choram, felizes são os que choram, porque a Bíblia diz que eles serão entristecidos. A palavra choro aqui, no original, significa prantear, significa lamentar pela perda de alguém, pela morte de alguém. É um entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser, de tal maneira que não se pode ocultar que aquela pessoa está realmente pranteando, chorando por algo que realmente marcou o seu coração. É um termo forte usado por Jesus ao subir nesse monte para proferir esse sermão. Esta palavra chorar, que detona realmente dor e sofrimento. É aquela palavra que a Bíblia fala em Gênesis 37, 34. Exatamente isso que aqui diz em Gênesis 37, 34, quando Jacó creu que o seu filho estava morto. Diz assim o texto bíblico. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, digam todos, e chorou, lamentou o filho dele, a morte, por muitos dias. Não é apenas uma dor que Jesus estava ensinando que faz doer o coração, mas é uma dor que nos leva a chorar. É um choro que se transforma numa alegria e que traz depois, como diz o texto, um consolo. Então, será que Jesus está falando aqui do todo tipo de choro? Não. Não é o choro por uma decepção, não é o choro por uma dor física, não é o choro por um luto, nem pela desesperança, nem pela saudade, nem pela compaixão, nem pela solidão. É mais do que isso. E o que será isso? O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro ele faz duas declarações. Alegres são os que choram. E depois uma promessa. Serão consolados. Olhe para a pessoa do outro lado e diga, Jesus sabe te consolar. Quantos podem dizer que isso é verdade? Amém? Agora, antes de entrar no que realmente é esta verdade que Jesus estava dizendo, vamos analisar o que não é o que Jesus estava querendo dizer. Por exemplo, esse choro aqui não é um choro carnal, não é um choro natural. O que é isso? O choro natural, o choro carnal,
é aquele que pode vir aos nossos corações, nossa vida, pela perda de coisas exteriores. Não é o choro pela perda, por exemplo, da pureza. Não é, por exemplo, o choro pela perda da santidade. Não é, por exemplo, o choro pela perda da fé, ou de não estar desenvolvendo um dom. E a Bíblia nos mostra várias pessoas que choraram assim. Acabe chorou por não ter aquela vinha que ele tanto cobiçava de Nabote. Mas um exemplo que me chama muita atenção é Êxodo. Se você estava em Gênesis, Êxodo 14:15. Quem já ouviu falar de Faraó? Faraó perseguiu o povo de Deus. Gênesis 14:15. Êxodo, 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus livrou o povo de Israel e ele saiu do Egito. E Faraó se arrependeu do que tinha feito, do bem que tinha feito, deixando aquele povo sair, e chorou. Não é esse choro que Jesus está proferindo aqui. Não é também nenhum choro por remorso. Quando nós falamos de remorso, quando nós falamos de desespero, nós lembramos de Judas. Vamos lá. Quem foi Judas? Judas foi um discípulo dentre os 12. E o que aconteceu? Ele entregou Jesus por um valor. E a Bíblia diz que Judas, antes de se enforcar, ele chorou. E o que foi esse choro de Judas? Vamos ver. Ele viu o pecado dele, viu. Ele se entristeceu, confessou, em parte. Ele disse que Jesus não merecia, disse que Jesus era inocente. Ele até fez uma restituição, ele pegou aquele dinheiro e jogou ali para as autoridades. Mas Judas chorou pelo pecado, mas foi apenas remorso, não foi arrependimento. Então aqui entra a primeira coisa que Jesus estava querendo dizer: bem-aventurado os que choram o choro do arrependimento. O choro do arrependimento. Vamos continuar. Também não é um choro que vai trazer sobre nós medo por causa da consequência do que o pecado pode causar. Nós vemos nas Escrituras que muitas pessoas choraram por causa do medo de que aquilo ia acontecer com elas. Quando Caim matou seu irmão Abel, a Bíblia diz, lá em Gênesis 4:13: é tamanho o meu castigo e já não posso suportá-lo. O que ele estava lamentando e chorando? Não pelo que ele tinha feito, mas pela consequência do que ele tinha feito. O castigo o afligiu. Chorou apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, ou o medo de algo errado. Quem já viu aqui uma pessoa má chorar? Não vou dizer uma pessoa má, mas vamos dizer aqui, quem já viu aqui um ladrão chorar? Eu já vi. Mas será que ele está chorando pelo que ele fez, ou ele está chorando pelo medo da pena que ele vai ter? O choro que Jesus está dizendo não é um choro apenas que vai brotar dentro de mim por causa da consequência que vai me acontecer, mas é por aquilo que eu fui e fiz, e eu reconheço isso, e eu declaro e aceito. Guarde esta verdade sobre esse tema: a bondade do Senhor é que nos conduz ao choro do arrependimento.
O apóstolo explica isso. Não é pela minha boa vontade, nem pela tua boa vontade. Eu creio que o ímpio chora, mas forçado pelo medo e não pelo arrependimento. Não é apenas um choro teatral. Jesus externou isso quando ele olhou para os fariseus e disse: mostram-se contristados e desfiguram a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os olhos dos fariseus estavam molhados, mas o coração estava sequinho. Os olhos estavam amortecidos, mas o coração estava endurecido. Não é uma aparência, não é algo que demonstra que é, mas lá por dentro não é. Não é assim. Acabe, outro exemplo bíblico. Agora, o que seria esse choro? E a Bíblia ilustra. Vamos ler Lucas capítulo 7. Olha que texto maravilhoso. Lucas capítulo 7. Diga para a pessoa do outro lado: fique tranquilo que o pastor tem um relógio na frente dele. Lucas capítulo 7. O que relata esse texto? Lá no final, a partir do verso 36. O que aconteceu ali? Uma mulher pecadora que chora aos pés de Jesus e seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Aqui é bem-aventurados que choram. Por que esta mulher estava chorando? E o que ela demonstrou? Um arrependimento voluntário e espontâneo. Bem-aventurados que choram é um choro voluntário, é um choro espontâneo, é um choro que eu deixo o Espírito Santo mostrar a minha pecaminosidade, e eu vejo o meu pecado, mas eu me vejo em Deus perdoado. Eu vejo a minha iniquidade, mas eu me vejo amado em Deus. Eu vejo quão miserável sou, quão perdido estou. Pobre de espírito eu sou, não consigo viver sem Deus. Mas eu enxergo a graça, a bondade, o coração de Deus em meu favor. É um choro espiritual. Eu estou diante de Deus chorando pelo meu pecado, não apenas, como falei antes, pelas consequências que esse pecado pode trazer a mim. Voltando a Faraó, Faraó até pediu que essas pragas saiam daqui, mas ele não deixou Deus tirar a praga de dentro do seu coração. Esta mulher, ela enxergou o pecado dela, ela viu a iniquidade dela. Davi pecou, e quando ele viu o seu pecado, o que ele disse? A espada de Deus está sempre sobre mim, o castigo de Deus está sempre sobre mim. Não, Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Bem-aventurados que choram é aquele coração que deixa o Espírito Santo realmente revelar quão cruel, enganoso, perdido ele é sem Deus. E quando uma pessoa, por mais pecadora que ela seja, enxerga isso, brota do seu coração um choro que se transforma em uma alegria. Parece uma contradição isso, mas era isso que Jesus estava, quando subiu o monte, ele falou para os seus discípulos, e ele está dizendo: chorem, enxerguem os pecados de vocês,
porque o pecado de vocês é inimizade contra Deus. Não se preocupem com as consequências, mas se preocupem que vocês estão aborrecendo a Deus. Davi disse: pequei contra ti. O filho pródigo diz: pequei contra Deus e contra ti, pai. O genuíno e verdadeiro choro do arrependimento é quando um homem e uma mulher é alcançado pela bondade e a misericórdia de Deus. Deus o abraça e ele enxerga o seu pecado, mas ele também enxerga a bondade de Deus, e ele enxerga Deus dizendo para ele: eu não quero que tu sejas meu inimigo, eu quero que tu sejas meu amigo, que tu vivas bem perto de mim. O pecado me ofende, Deus está dizendo para nós. O pecado ofende o Espírito Santo, o pecado ofende Jesus, o pecado menospreza a obra da cruz, despreza o amor e a bondade de Deus. O pecado, nós temos que chorar porque ele é um ato de ingratidão contra Deus. Como que nós podemos pecar e sermos ingratos, se Deus deu o seu único filho para perdoar nossos pecados, verteu o sangue dele na cruz para limpar nossos pecados, nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e nos consolar? Que o Senhor opere em nós este choro, para que nós nunca venhamos a brincar com o pecado e achar que isso não é sério, mas nós venhamos a entender como Deus entende. Eu estava sentado aqui orando e falando com Deus, e Deus me deu uma frase para dizer: a alegria e a felicidade de todo ser humano, de todo cristão, é quando ele se enxerga como Deus o vê. A minha alegria está aí quando eu vejo o pecado como Deus vê, mas eu vejo que em Cristo Jesus tem solução para o pecado, e Ele opera no meu coração, e eu devo chorar pelo meu pecado, e você também, mas depois nós falamos mais ainda, porque o pecado me rouba de ser abençoado cada vez mais, me priva de a maior bênção, que é a comunhão com Deus. O texto de Isaías diz: os vossos pecados é o que fazem separação entre vós e vosso Deus. Quando eu peco, quando você peca, não é a paz apenas que vai embora, não é a alegria apenas que vai embora, não é apenas o sorriso que vai embora, não é apenas a adoração que vai embora, não é apenas o louvor que vai embora. Deus se afasta. E quando eu deixo Deus, a sua bondade, me convencer do meu pecado, eu entendo, eu não posso deixar o pecado me privar da maior bênção que Cristo conquistou por mim naquela cruz: comunhão, comunhão, comunhão com Deus. Quando choramos pelos nossos pecados, somos que nem Moisés. Não apenas desejamos as bênçãos, desejamos a presença de Deus. Se tu não for conosco, eu não me movo daqui. Eu não quero que teu anjo vá, eu quero a tua presença. Não devemos apenas chorar, mas devemos realmente passar por um verdadeiro arrependimento, que nos leva de volta para Deus. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para Deus criar dentro de nós, aleluia, eu creio nisso, uma revolta, uma vontade contrária ao pecado. Quantos acreditam nisso? Já não vivo
Mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: é uma decisão pessoal tua e minha. Feliz, Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que chora pelo seu próprio pecado. Chora pelo seu próprio pecado. Quantos creem que o veneno da serpente mata? Mas também a medicina usa o veneno para fazer coisas boas. Quantos creem que a serpente nasceu com veneno colocado por Deus? Mas olha que interessante. Abra a Bíblia comigo. E olha que incrível que está em Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quem coloca diante do homem o erro? Satanás. Não foi Deus. A serpente nasceu com veneno dado por Deus, mas o pecado entrou, fruto da desobediência, mas também pelo engano que o inimigo trouxe. Então isso aqui me chama a atenção para mim e para ti. Toda a semente para o mal entrou na natureza humana decaída. Toda a semente para o erro entrou em Adão e Eva quando eles pecaram. E se um pecou, logo todos pecaram. Mas toda semente boa, justa e verdadeira entra no coração de um homem que é alcançado pela misericórdia e bondade de Deus, que chega ao choro do arrependimento, que traz mudança de vida. Por isso podemos afirmar: fui crucificado com Cristo e agora Ele vive em mim. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: você vai vencer e vai enxergar a vida cristã como Deus enxerga, pela graça e a bondade revelada de Deus, não pelos teus méritos. E a Bíblia mostra para nós Esdras chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ora, mostra o apóstolo dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu estava em uma reunião e talvez você estava presente. E a Carlos Anacondia ficou quase 10 minutos dizendo: não há avivamento, não há avivamento, não há unção, não há vida, não há presença do Espírito Santo e não há igreja verdadeira se não houver choro, choro, choro. E é verdade. Quando eu deixo Deus tocar o meu coração, eu estou dizendo a Ele: eu não quero mais que o pecado opere na minha vida, para que eu venha me opor àquilo que é teu, para que eu venha rejeitar aquilo que é teu. A dureza de coração se opõe a um coração quebrantado. A Bíblia diz em um texto: coração de pedra
Um coração, a pedra ela não se derrete. A água cai, corre pelos lados. Não há lágrimas num coração de pedra, mas um coração quebrantado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele chora pelos seus pecados. Bem-aventurados, felizes os que choram. Amém, irmãos? Amém mesmo? E o que diz a Bíblia lá em Hebreus? Não endureceis os vossos corações. É triste, mas a Bíblia vai mais longe. Diz que tem pessoas que se alegram em fazer o mal, tem prazer no pecado. Há aqueles que se deleitam na injustiça, diz a carta de Tessalonicenses. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Digam todos: dá-me, ó Deus, um coração humilde de espírito e que enxerga o teu pecado. Que enxerga, diga isso, a tua misericórdia, que revela o meu pecado. Agora sim está certa a frase. Não endureça o teu coração. Não tem como chorar se nos tornamos insensíveis a Deus. Só que quando Cristo estava dizendo isso, Ele não estava dizendo apenas que nós temos que chorar por nós, mas nós temos que chorar pelos outros. Davi diz assim: torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Será que estamos chorando porque as pessoas estão desobedecendo a Deus? Jeremias chorou quando viu Jerusalém sendo destruída. O que diz a Bíblia quando Jesus viu o pecado de Jerusalém? Diz que Jesus chorou. E o que diz o apóstolo em Filipenses 3:18? Muitos andam entre nós, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Que o Senhor opere em nós, não apenas para chorarmos por nossos pecados, mas para chorar pela desobediência e os erros de outras pessoas. Eu creio que Deus quer levantar a sua igreja no Brasil para chorar pelas blasfêmias, idolatrias desta nação. Eu creio que Deus quer que nós venhamos orar pela igreja, que muitas vezes se distancia do plano de Deus, quebram os princípios, ignoram os princípios. Nós devemos orar por causa dos escândalos e chorar, que tem afastado tantas pessoas de viver as bem-aventuranças, experimentar a vida de Cristo Jesus. Por isso, eu digo para ti e para mim, em oração, que o Senhor nos livre de escândalos,
Que o Senhor nos mantenha com um testemunho vivo, forte e eficaz em nossas vidas pessoais, familiares e como igreja, como congregação. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: não tem melhor lágrimas que as lágrimas do arrependimento. Vão te trazer consolo. O que acontece comigo e contigo quando nós choramos arrependidos? Fomos escolhidos e alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por que somos melhor que os outros? Não somos melhor que ninguém. Eu gostei muito de um texto que foi dito aqui terça-feira, de Efésios. Outrora eu também andava assim em pecados, o apóstolo disse. E ele afirmou: sendo eu um dos principais dos pecadores. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: o choro produz alegria. Davi, quando pecou, ele disse, como um dos maiores compositores da sua época: minhas lágrimas foram o meu alimento. O choro produz alegria. Ana chorou diante de Deus e saiu alegre e abençoada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos querem ir para a nova terra, Nova Jerusalém? Eu tenho uma boa palavra para te dar. O choro é o asfalto diário na minha vida e na tua vida para chegarmos lá. O choro é a pavimentação, é o que determina o caminho para chegar lá. E eu quero chegar lá contigo. Eu vou chegar lá contigo. Amém? Para ir para Nova Jerusalém não basta ir aos cultos, não basta apenas ofertar e dizimar, não basta apenas fazer ação social. O único caminho para me levar para Nova Jerusalém, eu e você, é chorar diariamente pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros, e receber consolação da graça que vem do Senhor. O que diz o texto bíblico? Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só há um remédio para a alma pecadora, enferma do homem. É o verdadeiro arrependimento. Aonde está esse choro que Jesus está dizendo? Mas a Bíblia é tão bonita e diz que o meu choro e o teu choro é por um tempo só. Vai passar. No céu, eu tenho certeza que Deus vai pegar o cálice contendo as nossas lágrimas e vai esvaziar ele completamente. Deus enxugará dos nossos olhos, está escrito em Apocalipse, toda lágrima. Quando o pecado cessar plenamente, as lágrimas cessarão. Mas enquanto estivermos aqui na presença, ainda fomos perdoados dos nossos pecados, fomos libertos, ser escravos do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Temos que chorar e regar a nossa estrada de vida cristã para chegar no novo céu e na nova terra. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
Diga, eu creio. Eu acho que não era bem esse tom, mas saiu. Diga, eu creio, Senhor, que um dia Tu vai enxugar minhas lágrimas. Então diga, livra-me, Senhor, enquanto estou aqui, do amor ao pecado. Livra-me, Senhor, de me sentir desesperado pelo pecado. O que é isso? O desesperado pelo pecado é aquele que o inimigo tomou a mente dele e está mentindo para ele, dizendo, vai, isso não é pecado. Vai, isso não é errado. Vai, não tem outra saída. Vai, Deus é um julgador, e para Deus tu já era. Continua no erro. Mentira, mentira, mentira. Diga, estou livre do pecado e das mentiras do maligno em minha mente, meu coração, que vão me querer levar ao desespero pelo pecado. Agora, olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga, não entenda mal a misericórdia de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ah, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu vou viver uma vida boa assim, um pé lá no céu, um pé no inferno, um pé na igreja, um pé no mundo, porque lá no finalzinho, Deus é misericordioso, pastor. Ele vai me perdoar e ó, vai dar tudo certo. Pastor, o senhor sabe, Deus é misericordioso. Mas eu queria ler Isaías 55, 7 para ti. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sabe, esse negócio é antigo. Olha o que diz lá em 2 Pedro 3,9. Já tinha naquela época, irmãos. 2 Pedro 3,9 tinha uns que diziam assim, ó. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá como ladrão. Mas alguns diziam assim, será que realmente virá o dia do juízo? Um pouco antes, diz assim, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Mas alguns estavam duvidando e dizendo, não vai acontecer o dia do juízo, esse negócio não vai vir. Vai sim. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim, Deus hoje diz para você e para mim, arrependa-te, volta-te para mim, chore pelos teus pecados, seja mudado e transformado, porque naquele dia todos seremos julgados pelas palavras, pelas obras, pelos pensamentos. Quantos aqui querem fugir da ira de Deus? O caminho é o choro. Felizes os que choram pelos seus pecados. Se um dia alguém vier para você com esse papo furado que Deus vai ser misericordioso lá no final, tu diz assim para ele, não há, diga comigo, não há verdadeira misericórdia de Deus sem abandono do pecado hoje. E diga, e não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. Amém? Amém mesmo? Amém. E alguns também deixam entrar um outro errinho que é muito perigoso. Ficam brincando com o pecado. Jesus disse, aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Alguns estão sempre deixando para depois. Essa palavra se chama procrastinação. Difícil de falar, né? Deixa eu endireitar aqui agora. Procrastinação, sempre deixando para depois. É muito cedo ainda. Tem um pouco a ver com o que eu falei antes. É muito cedo ainda. Não é cedo não. O inimigo existe. O pecado gera morte. O pecado gera afastamento de Deus. Não deixe para o fim. Quem já ouviu de uma pessoa assim? Por que eu resisti tanto tempo o amor de Deus? Quem já ouviu isso? Agora estou aqui, acamado, enfermo, no leito da enfermidade. Por que não me arrependi antes? Por que não mudei antes? Eu gosto desse texto bíblico que diz assim: se hoje, não amanhã, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas diga a pessoa do outro lado: o choro gera uma felicidade. Mas o que diz o texto? Serão consolados. Repitam todos comigo: Deus guarda o melhor para o fim. Quantos acreditam nisso? Deus guarda o melhor para o fim. Mas primeiro Ele mostra o arrependimento, o choro pelo pecado. Depois Ele mostra o consolo. E o que Satanás mostra primeiro? O atrativo, o prazer, a gostosura do mundo, do pecado. Ele atrai, ele seduz. O que ele mostrou para Judas? As 30 moedas. O que eram as 30 moedas? Nada diante de Jesus. Guarde isso. O nosso adversário está sempre querendo mostrar o melhor primeiro, porque o fim com ele é triste. Mas Deus mostra o caminho do arrependimento, o choro do arrependimento, e depois vocês serão consolados. Sabe que existem 2 tipos de lágrimas? O choro hoje do arrependimento. O que a Bíblia diz do inferno? Será um lugar de choro e ranger de dentes. Já parou para pensar nisso? Lá não vai ser mais choro para arrependimento. Lá vai ser o choro do desespero eterno. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Para as pessoas chegarem ao choro do arrependimento, da mudança de vida, para que não passem pelo choro do desespero eterno, longe de Deus. Quem já escolheu o choro do arrependimento aqui? Se você não escolheu, hoje é a noite. Amém? O que diz lá em João 16, 20? Olha que texto maravilhoso. João 16, 20. Aleluia, pela sua palavra. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas digam todos: mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, produz choro, que se converterá em alegria por viver aqui com Deus e eternamente. Aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso. Aleluia. Bael, toca, Bael.
Olha que lindo. Aonde teremos o consolo pleno e total? Digam, no céu. No céu. O que vai acontecer no céu? A festa das bodas do Cordeiro. Quem vai estar lá? Deus, Jesus, Espírito Santo, os salvos. E o que diz a Bíblia? Na presença do Senhor há abundância de alegria. Digam todos: nas bodas do Cordeiro, você e eu seremos convidados pelo dono da festa, chamado Deus, Jesus Cristo. Diga, esta festa será incomparável. Vai ter lugar para todo mundo. Vai ser na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tem 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de comprimento. Não tem cidade no mundo maior do que essa. Vai ter lugar para todos os remidos. Eu e você não vamos estar sozinhos. Nós vamos estar com nossos amados irmãos da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Bolívia, da Bulgária. Que festa! Não vai faltar nada nesta festa. E é uma festa que não vai terminar jamais. Teremos a vida eterna. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: vale a pena chorar pelos pecados hoje. Que consolo maravilhoso que nos aguarda. Era isso que Jesus estava dizendo, gente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vai ter a melhor música nessa festa. Vai ter os melhores instrumentos nessa festa. Vai ter a melhor comida nessa festa. Quantos querem estar nessa festa? Lá estarão os anjos, os salvos, os querubins, Dó maior, e os serafins, olhando para o trono, e lá o Cordeiro sentado, dizendo: eu não disse para vocês que o choro de vocês se transformaria em alegria? Ouviremos som de trombetas, ouviremos um coral como nunca visto. Terá cordas de todos os tipos, instrumentos de cordas, vários órgãos de tubos e pianos e caudas. Um som pleno, total. E Jesus dizendo: olhem, eu esvaziei o cálice da tristeza, das lágrimas. Vocês acreditaram? Agora é alegria plena. Seremos consolados. O que o pecado faz? Me rouba a visão do meu futuro como cristão. O que o arrependimento faz? O choro pelos pecados me faz valorizar o que Ele fez por mim no passado e que Ele está comigo no presente, e que o céu é um lugar sem comparação. Quantos estão aguardando a volta de Cristo aqui? Curva a tua cabeça. Assim diz o Senhor para ti e para mim: chore agora. Eu não quero que tu fique chorando nesse lugar horrível de choro e ranger de dentes. O choro do arrependimento
nos leva à presença de Deus. Senhor, diante da Tua palavra, nós só temos um pedido: livra-nos de ter coração endurecido. Livra-nos de Te menosprezar, entristecer o que Tu fizeste por nós naquela cruz. Ó Espírito Santo, não nos deixe de entristecer, não nos deixe de aborrecer. Queremos ter lágrimas, lágrimas, lágrimas pelos nossos erros. Dá-nos um coração quebrantado. Opera em nós cada dia. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a ver o pecado como Tu enxerga. Cria em nós um coração que aborrece o pecado em todas as suas formas. Ajuda-nos, Senhor, a ser pobres de espírito. Ajuda-nos a ser pessoas que choram o choro que vem de Ti, que se transforma na maior alegria aqui na terra e lá no céu. Assim, todos de cabeça baixa. Quem nunca fez essa oração de entrega, repita comigo, diga: Senhor Jesus, Tu me trouxeste aqui hoje à noite para me mostrar que tem um choro diferente, que só Tu podes fazer em minha vida, que é o choro do arrependimento. Opera em mim hoje à noite, diga isso. O arrependimento, a mudança de vida, a transformação. Diga: Jesus, eu creio que Tu fizeste uma obra completa por mim naquela cruz, e que por mais que eu venha passar por lutas e dificuldades, hoje eu entendo que contigo eu sempre vencerei. Eu Te entrego a minha vida. Diga: eu renuncio o pecado agora. Se você precisa dizer isso, diga: eu renuncio o pecado agora. Diga outra vez: eu renuncio o pecado agora. O prazer que ele me traz, o engano que ele me traz, eu choro diante de Ti, Deus, e Te peço: perdoa-me, transforma-me, e que a minha vida cristã a partir de hoje seja regada de lágrimas, conforme as bem-aventuranças. Eu preciso de Ti. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. Só Tu podes fazer isso, Deus. Só Tu podes fazer isso. Deus está agindo aqui agora. O arrependimento é quando eu e você abrimos o nosso coração e deixamos Deus, por Sua bondade e misericórdia, tirar toda a ferida, toda a dor, todo o pecado. Deus está curando pessoas aqui agora, cristãos, de mágoas, ressentimentos, amarguras. Deixa Ele entrar. Não resista. Tem pessoas aqui que se ofenderam tremendamente com o pai e a mãe, estão feridos e magoados e presos por causa disso. O Senhor te cura hoje à noite. Hoje vem um choro de arrependimento nisso. Tem pais aqui que se ofenderam tremendamente com seus filhos. Tem pessoas do mesmo sangue que se ofenderam por causa de bens, de recursos, de heranças. Hoje eu curo isso entre vocês. Recebam agora.
Opera arrependimento, Senhor. Mudança de vida. Tira aquele sentimento de raiva, de ódio e de vingança. Ajuda-nos a chorar pelos nossos pecados e pelos erros dos nossos queridos, Senhor. Diga: Deus, estou aberto. Tu não me trouxe nessa reunião apenas para mais um culto. Diga: não é mais uma palavra, é a tua palavra que quer me mudar. Diga: eu abro meu coração para ti. Eu rendo meu coração a ti, Senhor. Muda-me. Você que está em casa também, recebe esta palavra que foi dada hoje à noite, de vida, de mudança, de transformação. E eu, como profeta de Deus, eu declaro: não deixe para amanhã. Não caia no erro de ficar enfermo, acamado, e dizer: resisti à hora certa. Se hoje ouvirdes, arrependa-te, chore, muda de vida. Chore hoje, para ter alegria no céu. Que Deus te guarde, a ti, a tua família e a mim, do choro eterno, longe de Deus. Misericórdia, Senhor. Diga: me arrependo, Senhor. Diga: tudo que em mim resiste. Diga isso. A tua mudança, o agir da tua palavra, eu me rendo, Senhor. Sai as resistências. Não importa o tempo de fé que você tem, diz o Senhor, acolhe com mansidão a minha palavra. Ele está dizendo: eu não quero que tu seja religioso, eu quero que tu seja praticante da minha palavra. Eu quero que tu pratique ser pobre de espírito. Eu quero que tu pratique verdadeiro choro, diz o Senhor. Recebemos agora.